13º aniversário da criação da Frelimo. Chega o dia zero. Nasce uma nova nação. Guerra pela independência ficou muito limitada ao norte do país, algumas regiões. Não tinha nenhum reflexo aqui em Maputo, na cidade da Beira, na região sul, não tinha chegado aqui ainda. Mal tinha chegado ao centro do país, e muito esporadicamente, quando houve a independência. Então, principalmente para essas pessoas daqui, foi como se, né, de repente, de um dia para outro, fosse decretado um carnaval permanente, não é? Com direito a dançar, se divertir, andar pela rua, sentir-se dono de si próprio. Começou-se a verificar, portanto, a própria autoestima e começou a haver aquela concepção de que eu estou a trabalhar para o meu país, eu devo desenvolver o meu país. Porque sem liberdade não há vida, não há desenvolvimento, não há comunicação, não há expressão. Porque as pessoas só se expressam quando estão livres, né? Depois havia aquela coisa de eu ter um passaporte ou um bilhete de identidade escrito República Popular de Moçambique. Já não era República Portuguesa. Quer dizer, tudo isso motivava-nos para que a gente fosse para frente, né? É indescritível a emoção que uma pessoa sente numa situação dessas, né? Porque há montes de sentimentos que se misturam. Desde sentimentos de conquista, de vitória, aos sentimentos de perda. Também tínhamos amigos, amizades e familiares que não concordaram, que se foram embora. Não sei o quê, e tal, era tudo culpa daquela independência. Os meus irmãos, por exemplo, as minhas irmãs foram-se embora todas. Fiquei sozinho. Por outro lado, tinha o sentimento de alegria por finalmente estarmos livres. Mas depois perguntavam-me, ok, estamos livres, mas agora qual é o próximo passo? O que compensa isto? Então, o próximo passo foi a reconstrução do próprio país. Sonhamos que íamos construir um novo país. Íamos construir um país próspero. E, portanto, era agora dizer mãos à obra. O grande sentimento de uma pessoa que, né, recém-chegada a Moçambique naquela época, eu como jornalista, era justamente esse movimento enorme de participação popular, essa energia das massas, não é? Os grandes comícios de Samora Machel, 7, 8 horas a falar, mais ou menos no estilo de Fidel Castro. O Samora conseguia falar para pessoas intelectuais e conseguia falar para a pessoa mais humilde. Isso era uma sua qualidade. Quando o Samora falava, as pessoas ficavam hipnotizadas. Riam, choravam, acontecia tudo ali. A ofensiva que agora iniciamos é o início de uma nova guerra. Guerra que nos permitirá fazer de Moçambique um país forte. Um país onde cada moçambicano tenha trabalho, boa alimentação, assistência médica adequada, educação correta, habitação condigna. E eu se falava muito. Então, como eu disse, eu cheguei a assistir comícios dele que duravam 7 horas. E não podia sair. Você entrava ali, ninguém podia ir embora antes, abandonar antes dele terminar de falar. Eu lembro-me nessa época que eu trabalhava numa borda de Moçambique, fazia contabilidade em empresas assim, freelancer, pintava, desenhava, ia para a rua fazer jornais de parede, ia para a rua fazer... era uma espécie de grafites, que na altura não era grafite, era pincel mesmo. As 24 horas que o dia tem, deixam de ser 24 horas para passarem a ser 30, 40 horas. Porque são muito poucas. As pessoas deram, em termos de esforço humano, aquilo que tinham e aquilo que não tinham, porque as pessoas acreditavam mesmo que estavam a mudar um país, que estavam a mudar uma nação e que estavam a construir um projeto novo de país. Um casal chegou ao pé de mim e disse: eu tenho o meu filho que é dono de empresas na Inglaterra. O meu filho precisa de uma moça para cuidar de 2 filhos. Mas tu não vais lá como empregada doméstica, tu vais estudar direito. Eu disse: eu? O meu país vai me dar escola. Não preciso da escola dos portugueses.
Ela disse: Alice, vá para a Inglaterra estudar, que isso vai te fazer bem. Tu só ficas a cuidar das crianças das 18 às 22. O resto tu vais estudar. E eu neguei. O que é isso? É não ter visão daquilo que tu acreditares. Todos nós acreditávamos que havia de ser tudo bonito. Com essa grande dose de ingenuidade, não é? Como é que as pessoas se investiram toda a crença de que o sofrimento ia terminar num momento que seria um momento que não pode resolver tudo isso, não é? Não pode fazer esse golpe todo com a história. O desmontar de uma organização que geria um país, bem ou mal, com uma certa eficiência, e a montagem de uma administração nova, sem grandes apoios de gente experiente, era assustadora. Era qualquer coisa que não nos deixava em paz de espírito. Alguns amigos dos meus pais que até estavam na escola, de repente tiveram que ir para cargos políticos, assim, de repente. Foi uma mudança total do país. No período pré-independência, os gestores portugueses não se sentiram confortáveis. E no espaço de 5 meses, o país ficou literalmente sem capacidade de gestão. Esta saída maciça de colonos era feita num contexto também de destruição de infraestruturas, de sabotagem, que é que se calhar até conseguimos compreender em parte, não é? De ressentimento. Não é? Levei uma vida a amontoar isto e estão-me a tirar isto das mãos, também não vão ficar com ele, não é? Açúcar dentro dos motores, destruir as máquinas, pegar fogo aos carros, matar o gado. E o governo viu-se com o setor produtivo praticamente paralisado. O país não tinha capital, o capital que estava era, de certo modo, obsoleto. O trabalho que tinha era uma população não educada, com problemas de saúde, e tinha um monte de terras não usado pelo abandono. Nós tivemos problemas na construção civil espantosos, como, por exemplo, não havia pneus para os caminhões. As pedreiras não funcionavam. Nós tivemos situações em que o país não tinha pregos. Era muito difícil. No governo de Samora Machel, a primeira coisa essencial que mudou foi a área da educação. O governo olhou para a saúde e para a educação como as suas principais bandeiras. Houve um grande esforço para que houvesse educação para todos. Eu lembro-me de quando saí da Beira em 72, a maior parte das pessoas andavam descalças. A maior parte das pessoas negras, os moçambicanos, andavam descalços. 2, 3 anos depois da independência isso já não acontecia. Parece uma coisa pequena, é um sapato do que é. Mas do ponto de vista da dignidade, do ponto de vista de que a pessoa, digamos assim, se coloca acima do chão, é uma grande conquista. Muda a vida, o dia a dia, a ordem e o nome das coisas. É preciso dizer aos moçambicanos o que é agora ser moçambicano. Houve as campanhas que se fizeram na altura para a criação da moçambicanidade. Eu lembro muito bem que os nomes das escolas em que os nossos pais foram tinham certos nomes por causa da colonização portuguesa. Depois esses nomes mudaram quando acabou a colonização. O hino nacional era cantado no início de cada período letivo. O içar da bandeira era um motivo para quem estivesse a passar por ali parar. Sejam quartéis, sejam ministérios, embaixadas, por todo lugar onde as pessoas estivessem, onde a nossa bandeira estivesse a ser içada, tinha que se parar. Todos estes instrumentos
foram usados a boa maneira clássica de formação de uma nação para difundir a ideia da nação. E depois houve também exaltação dos heróis nacionais. Havia uma norma que dizia que as principais avenidas, todas as principais avenidas das cidades de Moçambique devem se chamar Eduardo Mondlane. Havia uma grande distância em relação àquilo que era a complexidade do país. Este país era entendido pela Revolução, da qual eu fiz parte, era entendido de uma maneira muito simplificada. Havia os camponeses que eram dominados pelo obscurantismo e por tradicionalismos que não cabiam na modernidade. Aquilo era chegar lá e rapidamente rearrumar essa sociedade rural, e não se percebeu qual era o peso dessa história, não é? Do tempo, da maneira como Moçambique tem tantos Moçambiques, é tão diverso, não é? Cometeram-se erros que acho que ainda estamos a pagar por causa de não avaliarmos que esta era uma sociedade feita de muitas sociedades. Uma das frases que foi usada nesse período foi: nós precisamos de matar a tribo para construir a nação. E esta frase é bem paradigmática e reflete muito bem o espírito que estava na altura. Quer dizer, nós não vamos valorizar as particularidades locais porque corremos um risco de ter aqui 22 nações, cada uma a puxar para o seu lado. O facto da Frelimo ter proibido até a própria tradição nossa de regros, curandeiros, vivermos como quiséssemos. Então o povo foi despovoado Moçambique. Os filhos ficaram contra os pais e pais ficaram contra os filhos quando entraram na política de que quem educa a sociedade é o Estado moçambicano. Portanto, mais nenhuma religião educa. A Frelimo dizia que não havia Deus e que Deus já havia saído de Moçambique com o colonialismo português. Deus foi para Portugal. Padre Magaia, que é maltratado por uma quase sobrinha, porque ele dirigia o colégio, a missão de São Roque de Matutuíne, chegou lá a falecida Lina Magaia, mandou partir os santos todos, desorganizou as crianças, no sentido de dizer às crianças: quem manda é a Frelimo. Vocês dizem que Deus dá tudo pela religião. Padre, pede lá a Deus para dar doces às crianças. Fechem os olhos e rezem para Deus trazer doces. E as crianças fecharam os olhos, rezaram, não vieram doces. Estão a ver? Deus não dá doces às crianças. Quem dá é a Frelimo. Agora fechem os olhos e rezem que é para Deus dar doces. E ela começou a tirar os doces, as crianças já começaram a fazer uma desorganização dentro da igreja e, por fim, as crianças partiram os santos e tudo. Ele apanhou aquilo, quase que ele ia levar a porrada das crianças. O que foram montados foram os chamados tribunais populares. O Tribunal Popular era, vamos dizer assim, uma entidade para resolver os problemas do povo. Basicamente, era para substituir o régulo, o líder local, o líder tradicional, como se chama. O primeiro problema desses tribunais populares é que os juízes populares que estavam lá eram basicamente jovens, ok? Que, em princípio, já contraria uma certa ideologia daquilo que é alguma coisa de crença que não, quem vai resolver os nossos problemas não pode ser um jovem, tem que ser uma pessoa de idade. Os régulos eram pessoas de idade, e se não fossem de idade, vinham de uma certa linhagem. Acontece, na verdade, que os tribunais populares não estavam a ter aderência. Ninguém levava os seus problemas ao Tribunal Popular. O que as pessoas estavam a fazer é que, à noite, em surdina, estavam a consultar os régulos, até que houve uma ordem que dizia: aqui não está a haver problemas apresentados ao Tribunal Popular, nós estamos a desconfiar que há alguma coisa que está a acontecer. E, na verdade, o povo, depois dessa comunicação, organizou-se e começaram a levar para os tribunais populares casos fictícios.
combinam que vão apresentar um caso no Tribunal Popular. Então chegavam lá, olha, o senhor José levou a minha galinha, tal. Epa, não, isso não pode, então tenho que devolver a galinha. Ok, tchau. Pronto. Que era um problema fictício. Mas isso é para mostrar um pouco também como é que nem todas essas medidas tiveram sua eficácia. Uma nova sociedade deverá nascer em Moçambique. Um homem novo é o projeto a construir. A orientação marxista do governo de Samora é clara desde o primeiro momento. O Comitê Central propõe ao terceiro Congresso a criação do Partido de Vanguarda, Partido Marxista-Leninista. No dia 24 de julho foi o dia em que o presidente Samora Machel publicamente anunciou as nacionalizações. Anunciou a nacionalização dos prédios de rendimento, da educação, da saúde, dos escritórios de advogados. Eu lembro-me bem, dizia, vamos acabar com o negócio dos cadáveres, as funerárias. Quando se nacionalizou o ensino, havia umas senhoras portuguesas professoras que saíram da escola e tal, tinham os livros, né, de ensino, não sei o quê. Então, um militar recém-chegado do mato foi até com as senhoras e arrancou-lhes os livros. E elas perguntaram, mas por que está a levar os livros? Não, porque agora o ensino está nacionalizado, agora o ensino é para todos. Se as senhoras levam para casa os livros, podem ir dar aulas particulares, então não é para isso. O que é que tinha que haver? As nacionalizações foram ao ponto de atingir o património dos edifícios da cidade. Porque as pessoas saíram, as casas foram nacionalizadas, as casas foram alugadas a moçambicanos. Isso foi uma mudança enorme. A cidade passou a ser habitada por gente que até então só vivia nos subúrbios. Algumas destas pessoas tinham já toda a prática, toda a cultura de viver numa casa de cimento. Muitas não tinham. Para mim tinha uma coisa fascinante. Eu vivi com vizinhos que subiam no elevador com cabritos e levavam o pilão para o 10º andar e usavam a banheira para pôr terra, para ver se cultivavam qualquer coisa. Tinha um lado fascinante de alguém que se estreava num espaço. Quando se tratou de arrendamento da habitação, também se nacionalizaram casas de madeira e zinco. Embora ideologicamente houvesse dentro da Frelimo tendências e grupos socialistas, hoje, cada vez mais que o conhecimento da história a gente vai recapitulando e revivendo ou vai reanalisando os processos, vamos chegando à conclusão de que quase que estávamos querer fazer comunismo sem comunistas. O socialismo que Moçambique abraçou era uma mistura de alguma coisa que era uma convicção, mas também tinha ali muita coisa de ingenuidade. Eu recordo-me um episódio, eu estava no jornal e nós recebemos lá um fulano que vinha da União Soviética que dizia que teve o curso superior de Marxismo-Leninismo, estudou 5 anos na União Soviética e vinha fazer um seminário com a nossa célula. E a nossa célula eram para aí umas 15 pessoas e o primeiro dia ele teve todo o dia a falar sobre a alienação religiosa, o ópio do povo e a favor de uma ideia marxista, portanto materialista, do homem. E quando chegou às 4 da tarde, ele olhou para o relógio e disse, bom, agora tenho que interromper, tenho que levar os meus filhos à catequese. Para mim isto era uma coisa que não cabia, havia aqui um conflito. Mas eu percebi primeiro que para os meus colegas não havia conflito nenhum. Era eu o único que estava ali em dissonância. No dia seguinte falei com este instrutor, não é? E ele ficou admirado com a minha pergunta. Disse, mas qual é o problema? Eu disse, então, mas eu perguntei, você é marxista? Ele disse, sou. E leva os filhos à catequese? Sim, eu sou católico. E quero que os meus filhos tenham bons princípios morais. Eu vou à igreja para buscar esses bons princípios morais. Há uns tempos atrás estivemos reunidos com antigos
membros da Frelimo, por causa de um trabalho que estamos aí a fazer, que tem a figura de Samora como exemplo, em que ele dizia que não, ele era, a pessoa que falava nisto era uma pessoa considerada um dos ideólogos da Frelimo. Ele dizia, não, eu nunca li Marx, aqueles livros grandes, absolutamente enfadonhos de ler, nunca li aquilo. E nós, que na altura fomos os novos entrantes no processo moçambicano, em 74, 75, 76, os jovens de 22, 23 anos, víamos naquelas pessoas, nessa pessoa também, entre outros, como os grandes ideólogos marxistas, que 40 anos depois venho a descobrir que afinal ele nunca leu Marx. Romper com o passado é imperativo. Há liberdades, vidas, sonhos de outros que ficam pelo caminho. Há um senhor que estava preso lá com nossos pais. Vem à beira, liberto. Fui ter com ele. É dizer, pá, de fato, eu estava lá no campo com eles. Só que o que aconteceu? A tua mãe foi comunicada de que é para sair. Entanto, ela arrumou as trouxas dela, juntamente com umas pessoas e umas crianças, e saíram. E de lá, até o meu regresso, nunca mais vi ela. Só que ficamos surpreendidos. Dias depois, da gente ver a esposa do comandante do campo a usar a roupa da sua mãe. Anos depois fui pesquisando e há indicações fortes de que o meu pai e os seus companheiros teriam sido mortos no dia 25 de junho de 1978, em Mitilela. Foram mortos de uma forma muito triste. Foram todos postos numa, não sei se o termo mais correto, numa cova comum ou numa vala comum, e foram queimados a vivos. Somos número, carne de abate, gente sem nome e registro. Não há história para nós, não há memória. Estes campos irão ser comidos pela floresta. Não restará vestígio do que fomos aqui. A selva pagará a presença humana. As vozes de descontentamento começam a fazer-se ouvir em Moçambique. A elas irá juntar-se o duro som das balas. Depois da proclamação da independência, em 1975, tivemos alguns meses apenas antes de sofrermos os ataques da Rodésia, do regime minoritário de Ian Smith, que se desenvolveu numa guerra que durou 16 anos. Houve uma concepção, nessa altura, do então Presidente da República, saudoso Presidente Samora Moses Machel, de afirmar que enquanto os meus vizinhos não estiverem independentes,
Eu não me considero independente. Moçambique, logo depois da independência, aderiu ao boicote das Nações Unidas contra a Rodésia, não é? E tudo da Rodésia, dos bens fundamentais para a existência do país, passavam pelos portos moçambicanos. E a Rodésia que tinha feito notar ao regime moçambicano que o corte do acesso ao mar era um casus belli, não é? Era um caso de guerra imediata. Enquanto membro da Organização das Nações Unidas e enquanto país confrontando geograficamente com os últimos bastiões do racismo em África, a República Popular de Moçambique não recuará no cumprimento deste dever internacionalista. Não cederemos perante qualquer intimidação. Nós sabemos que as primeiras bases da RENAM foram construídas por elementos da Força Aérea de Ian Smith. Eu digo com conhecimento de causa porque falei com o coronel que fez isso. Esta história de que a RENAM é uma criação de Ian Smith é uma falácia. É uma falácia. A RENAM surgiu por vontade e iniciativa de moçambicanos. Quando um grupo de guerrilheiros é criado pelos interesses externos, não sobrevive, não recebe o apoio da população, porque são mercenários. Lutou-se pela independência com o propósito de ter liberdade dentro da própria terra. Mas apareceu um carrasco pior que o colono. As coisas que o Partido Frelimo fez logo a seguir à independência não lembram o diabo. As razões que levaram-nos a nos revoltar contra o regime é que aquilo que a Frelimo prometia quando lutávamos contra o colonialismo português não é o que nós vimos. O regime do Smith da Rodésia não tinha políticas de apoiar de facto o movimento oficialmente. Mas recebemos algumas dezenas de armas, sabe? Era o regime, portanto, combatido em todo o mundo. Mas alguém pode dizer, Gakama, por que recebeu apoio de um regime que era condenado em todo o mundo? Bom, para mim, queria a arma a lutar contra o inimigo do povo, para estabelecer direitos humanos, para que o meu povo pudesse ter democracia. Inicialmente, o problema de Moçambique foi com a Rodésia. E depois, quando a Rodésia transformou-se em Zimbábue, o apoio passou para a África do Sul, para o regime do Apartheid. Quando se argumenta que a guerra começou primeiro com o apoio da Rodésia e depois com a África do Sul, mas a guerra começou com muitas pessoas que foram libertadas dos campos de reeducação. O primeiro ataque da RENAM foi conduzido por André Matsangaissa, que era o presidente antes de Afonso Dhlakama. Nós vemos que aconteceu numa cadeia, num campo de reeducação que existia na Gorongosa, no qual o André Matsangaissa tinha estado aprisionado e tinha fugido, com a promessa de que havia de vir para libertar. Então, a partir daí, nós conseguimos ver que, e pela história, pela própria narrativa da história da RENAM, esses 200 ou 300 homens foram o início de um conjunto de homens que foram sempre sendo recrutados. Na altura não se chamava RENAM, chamava-se MNR, que depois foram retreinadas e, digamos, reproduziram essa contestação armada à Frelimo. Quando há guerra, existe sempre a morte de civis. A morte era uma coisa bastante presente no dia a dia, porque todos aqui que viviam na cidade têm familiares no campo. Você não conhece nenhuma pessoa aqui que não viva no campo. E o campo foi o mais atingido. Todas as pessoas praticamente de Maputo tinham familiares que desapareceram, que morreram de Maputo e das cidades, principalmente das cidades do norte, onde a guerra foi, do centro, onde a guerra foi mais dura. Não é, mas todas, eu via esse relato, às vezes pessoas aqui tu ia falar, estava desesperada porque recebeu notícia que
o primo desapareceu, porque a mãe desapareceu, porque a irmã foi morta. Lembro de um caso de um colega, o Pedro Tivano, que era chefe da redação e que sentia uma obrigação enorme de ir a Inhambane por causa de uma questão familiar, vamos dizer assim, de cultos familiar, era uma questão religiosa, profundamente dele, né? E que, sabendo do risco que ia tomar, e foi de carro e atravessou aquilo que eram as chamadas as zonas da morte, né? E bom, ele, a família toda, exceto um menino que sobreviveu, foi morta e foi queimada dentro do carro, né? Então, esta coisa de recebermos a notícia de que era uma coisa mais ou menos previsível, infelizmente, é como se ele soubesse que ia ao encontro desse. Ninguém conseguia sair de Maputo, só saía de Maputo em coluna militar, não é? Então, mesmo aqui África do Sul, Suazilândia, tu não ia. Então era uma vida assim, as pessoas viviam numa angústia total, faltava muito, uma semana faltava energia elétrica, uma semana faltava água, a semana inteira sem água, e as pessoas completamente cercadas dentro da cidade de Maputo. Nós ouvíamos as explosões do lado da Catembe quando o vento vinha do sul, ouvíamos os barulhos do lado do Albazine quando o vento vinha do norte, portanto era uma coisa constante. A guerra cercou as cidades, mas não entrava nas cidades, nunca chegou a entrar em Maputo. E para nós escutávamos a guerra, era uma coisa terrível, nós ouvíamos os tiros, principalmente à noite, não é? Mas provavelmente isso ainda era mais difícil do que estar, porque criava uma situação de impotência. Se eu estivesse lá e se estivesse a viver as situações, provavelmente o trauma teria sido outro. Porque nós ficávamos naquela coisa de estarmos cercados, não é? E num sentimento de impotência completa. A guerra é uma coisa que não... Como é que eu posso dizer isto? Quer dizer, eu não me quero lembrar sequer. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. Quem viveu uma guerra como esta, que demorou tanto tempo e que causou tanta morte, nunca é o mesmo, não volta, nunca mais, não regressa. Não é?